Olá, meu nome é Raquel, eu sou artista plástica, minha formação em artes visuais e história da arte. Trabalhei como mediação em arte durante muito tempo, apaixonada por educação, mas desde a minha infância eu encontrei, na influência dos meus pais, a doutrina espírita de Allan Kardec e me apaixonei pelo teor científico, pela maneira com que tudo era muito bem esclarecido e explicado sem dogmas, sem crenças impostas. 8 anos, mais ou menos, aos 8 anos de idade, meu pai me mostrou um livro que eu fiquei encantada, que era o Livro dos Espíritos, e eu comecei a folhear. E a primeira pergunta que eu fui era o que é Deus. Então, pensar a vida já para mim na infância de forma expandida, de forma muito maior daquilo que a gente enxerga, sempre isso começou já muito cedo, né? Depois eu passei a estudar e ler, me interessar sobre tudo aquilo que além do que a gente pode compreender em termos de dimensões. Eu entendi que aquilo não tinha nada a ver com religião, que aquilo tinha a ver com uma busca da verdade, de quem nós somos, nosso papel aqui, das nossas relações. Então eu me tornei médium, logo na adolescência eu tive a minha iniciação mediúnica, o contato com as outras dimensões, né? A gente chama com a espiritualidade. Esse tema, espiritualidade, foi muito presente até então, toda a minha vida adulta, minha adolescência. O intercâmbio entre nós como seres energéticos, seres que temos a nossa essência individual, com outras essências que habitam outras formas de vida, já, né, almas que se foram para outros planos, que passaram por aqui e as que não passaram pela nossa dimensão, nossa 3D. Então, desde cedo eu tive contato com muitas formas, muitos trabalhos que a gente chama mediúnicos, muitas maneiras de se comunicar com determinados fins. Então, desde a pintura mediúnica, o atendimento aos irmãos desencarnados, né, que nós nos referimos àqueles que acabam de falecer e por ainda estarem condicionados a essa vida aqui em suas emoções, precisam de um auxílio. Então, nos centros espíritas é feito todo um trabalho de esclarecimento nesse sentido, e eu aprendi muito nessa prática, nessa experiência. Tanto em dialogar, em caminhar, que tem todo um preparo, né, um estudo de anos sistemático mesmo, como a mediunidade. Então eu atendia, eu sentia na pele o que eles sentiam, né? Então isso foi um grande exercício de vida, de estar aqui, de entender a vida com um significado, com um propósito maior, com um sentido maior. E então eu logo fui estudar maneiras de ajudar melhor, de ter uma ajuda mais efetiva. Então eu sempre estudei, não só através de livros, mas pelo próprio mecanismo do desenvolvimento da mediunidade. Eu entendia que eu tinha uma energia muito propícia para diversas formas de mediunidade, da psicografia, da pintura, da fala, da escuta, mesmo da vidência, porque o meu tipo de mediunidade de um excesso de ectoplasma para cura, então eu precisava mesmo impor as minhas mãos, fazer a doação de energia para cura. Eu fui entendendo ao longo desses anos todos o que é essa cura. Na verdade, não é a cura dos males físicos,
mas é de compreender que os males físicos são frutos de uma desarmonia que passa pelas nossas emoções também, que nada mais é do que a gente acessar a lembrança de quem nós somos como seres multidimensionais. Então essa é a cura é a retirada desse véu da memória que nos prende a essa única dimensão, altura, largura e profundidade, que é a terceira dimensão, entendendo que nós somos e nós avançamos muito mais do que isso. Quando nós estudamos que nós somos energia e energia vibra em tudo, e a própria matéria, ela não é o que nos parece ser, ela não é tão densa quanto ela se apresenta aos nossos olhos. Mas a nossa capacidade de cognição vai fazer com que a nossa consciência, que é até onde a nossa percepção alcança, pode ditar a nossa compreensão naquele momento. Então, eu digo isso como uma forma da gente não se limitar àquilo que a gente apenas enxerga. Como uma criança que não pode se limitar no mundo onde ela só é capaz, na cognição dela, de compreender aquilo que é apresentado. Então eu não posso pensar que alguém me apresenta, por exemplo, a figura do Mestre Jesus, que ele pertence a uma igreja ou uma religião, assim como uma criança não pode pensar que existe uma disciplina como a química, por exemplo, a física, a biologia, mas aquilo está muito longe da realidade dela. Mas não é que não existe, apenas está longe da sua cognição, da sua percepção. E assim a gente avança nos nossos conhecimentos e na nossa capacidade de percepção, expandindo a nossa consciência. Eu percebi que eu tinha que trabalhar com a mediunidade, mas eu também queria constituir a minha família. E a vida é tão perfeita nesse fluxo, nesse caminhar. Eu precisava lidar com emoções ainda, que eu precisava alinhar e harmonizar para poder exercer essa função que eu estou exercendo agora. Então eu me tornei artista, sou apaixonada por arte contemporânea, de todos os tempos, mas eu percebi que a arte também vai muito mais além. Então eu me vejo estudando sobre eu mesma durante muito tempo, sem entender por que o autoconhecimento para mim era tão atraente, mas justamente em busca de montar esse quebra-cabeça dentro de mim, onde eu pudesse tirar as dúvidas do meu caminho e me entregar e mergulhar na minha função alinhada com quem eu sou. Então eu sou médium e eu amo arte. E nesse momento eu recebi e aceitei a proposta de estar aqui trabalhando dessa forma, divulgando esse trabalho, falando sobre isso com mais... com um pouco mais de verdade, porque é sempre muito difícil a gente lidar numa sociedade onde a competição, o ego, o eu sou isso, eu sou aquilo, é muito forte ainda, mas eu venho falar para aquelas pessoas que são conectadas, que estão buscando um caminho sensível de compreensão da vida, porque é através da sensibilidade, também é através do seu próprio coração, o acesso a todos os seus portais, a gente pode dizer assim, mas o principal deles é o coração, onde você acessa a sua verdade, onde você acessa quem você de fato é, a sua família estelar, as suas origens. Então a gente não tem que abrir mão de nada, isso não dói, a gente não abre mão de nada daqui, da terceira dimensão. A gente simplesmente entende o lugar do medo e da dúvida e entende o lugar das nossas limitações e a gente acolhe o amor sem o apego. É um exercício que é como a borboleta saindo de um casulo. Ela passa pela vida de lagarta, onde ela apenas consome. Então é esse exercício da vida. E quando você se torna borboleta, você se entende parte de um coletivo.
você entende que você não compete e que tudo aquilo que você amava, você não perde, você apenas compartilha. E o exercício da nossa vida na terceira dimensão nos propõe isso o tempo inteiro. As dores, as dificuldades que a gente vai enfrentando, que parece que nos espreme, que a vida vai nos pressionando, na verdade é exatamente essa sensação do casulo. A gente vai se libertando de uma falsa impressão sobre nós mesmos. Mas a nossa verdade, o nosso florescimento, quando a gente sai desse casulo apertado, a gente abre mão, a gente solta tudo aquilo que a gente achava que nos pertencia. Tudo aquilo que na verdade era apenas uma ilusão. Porque o que nos pertence de fato não é palpável. É o amor, é a nossa capacidade de compreensão, a sabedoria, é a luz que a gente coloca sobre a ilusão da sombra e a gente transforma. Então eu gravei um vídeo para vocês que foi pedido para mim, o primeiro vídeo sobre o meu trabalho de buscar conhecimento para fazer sentido. Então é através das minhas perguntas, das minhas dúvidas, que eu faço, que eu lanço, e aí o conhecimento vem através das respostas que são trazidas, das múltiplas dimensões, através de vários seres. E eles me pediram se eu aceitava ou não esse trabalho de divulgar o que acontece nas outras dimensões, para aquelas pessoas que estão me assistindo, estão prontas para isso, estão prontas para acessar esse conhecimento. A minha preocupação é que esse conhecimento esbarrasse em pessoas que iam ficar prejudicadas por não conseguir entender, assim como a gente deu o exemplo da criança quando ela não está pronta para entender algo muito profundo. Mas eu entendi através dos estudos que só vai acessar esse conteúdo aquelas pessoas que devem acessar, porque o próprio magnetismo vai levar, o próprio magnetismo se encarrega disso, e eu vivi essa experiência o tempo inteiro. Quando a gente está pronto para o trabalho realmente aparece. É uma frase que a gente já conhece há muitos anos, né, do André Luiz, o espírito de André Luiz, que veio na mediunidade de Chico Xavier. Então eu mostro para vocês a seguir o primeiro vídeo de comunicação onde eu acessei sobre a geometria sagrada e por que eu deixei as artes apenas da terceira dimensão de lado para ampliar a minha capacidade de compreensão sobre a arte da quinta dimensão. A gente tem uma arte da quinta dimensão porque é a arte onde a harmonia está presente. E a harmonia está no amor, no todo. Quando a gente sai das polaridades, a gente sai do campo do positivo, do negativo, do bem e do mal, e a gente entende que só existe o caminho real da verdade, que é o caminho do meio. E aí a gente transcende a terceira dimensão e a gente passa para uma nova dimensão, que é a dimensão do amor. Primeiro a gente passa pela dimensão do tempo, que é a quarta dimensão, e a gente supera a dimensão do tempo, porque a gente compreende que não existe tempo e espaço que nos contenha. E aí a gente vai adiante nas próximas dimensões. Então eu fui buscar conhecimento na quinta dimensão sobre a geometria sagrada, na nona dimensão, para entender por que eu senti esse chamado no meu coração de fazer o manifesto da quinta dimensão. Porque eu olho para vários lados e eu vejo a arte do sagrado, a geometria sagrada, o contato da arte ascensionando para um novo humano, para uma nova terra. E esse convite era muito forte dentro de mim. Então eu aceitei, eu abri mão de falar de uma arte conceitual que é mais crítica mesmo, porque, obviamente, né, se a gente olha só para a terceira dimensão, a gente tem muita coisa para mexer, muito conceito político e social para se engajar. Mas eu não posso só me manter engajada nesse conceito, porque eu vejo muito além e eu sei que estamos num caminho de expansão, como tudo,
né? Um olhar atento à natureza, a gente percebe o tempo inteiro esse aprendizado. Então eu venho aqui explicar a mudança do meu trabalho, porque daqui em diante eu vou apresentar conteúdos da arte para a quinta dimensão, acompanhada de uma egrégora maravilhosa, inspiradora, que me emociona muito, que nós demos o nome de Egrégora Cecília. Nós abarcamos a literatura, nós abarcamos as artes plásticas, a música, teatro, a dança. São espíritos apaixonados, engajados na arte multidimensional. E eles entendem que a arte contribui para ampliar a nossa percepção dentro da terceira dimensão já, mas muito além. A arte ela ajuda na cocriação. E a gente entender o conceito de cocriação faz todo sentido. Então eu venho aos poucos trazendo o que eu puder, o que eles me pedirem para trazer, porque eu estou orientada nessa egrégora. E eu vou apresentar isso para vocês à medida com que eles também vão me ajudando a estruturar e a me mostrar o caminho, porque eles já são mais experientes e eles estão conscientes fora da matéria, com um nível de percepção ainda mais amplo do que o meu. E é isso. Então a seguir vocês vão ver um vídeo onde eu acabo de sair de uma experiência multidimensional, eu tô com a fala muito calma, eu tô com aquele medo ainda de falar, né, naquele momento onde aquele vídeo aconteceu, eu ainda tinha um receio muito grande de falar para as pessoas, porque eu não sabia quem estaria acessando, meus familiares, né, todo o julgamento que a gente acaba encontrando nessas energias dentro da gente. A gente fica especulando, meu Deus, mas será que eu estou no caminho certo? Então naquele momento eu ainda tinha dúvida, hoje eu já não tenho. E espero que realmente sirva, seja importante, seja útil para quem está nesse caminho, para quem busca esclarecer as suas dúvidas internas e sente o chamado dessa arte da quinta dimensão. E vamos ver o que vem por aí. Eu estou muito otimista, muito confiante, porque eu sei que isso é só o começo dessa grande mudança no nosso planeta. E eu espero contribuir de mãos dadas com quem precisar, e a outra mão com o nosso mestre Sananda. É assim que Jesus é conhecido em outros planos, em outras esferas, né? A gente não pode pensar Jesus preso a nenhuma religião, porque ele não é ocidental. Jesus é mais do que universal, Jesus é galáctico, e ele tem esse outro nome, junto às suas imensas falanges de espíritos de mestres ascensos. Então quem quiser estudar, vai procurar esses ascensos pela grande fraternidade branca, uma fraternidade multidimensional. Ela não é algo aqui da terceira dimensão, mas ela mostra, eu aprendi muito sobre o caminho de ampliar a nossa percepção através da grande fraternidade branca, das chamas, das cores de cada mestre, em como elas atuam. E é isso, fica o convite. Até mais.
Oi, tudo bem? Prece, eu estava no sol, me conectando com o sol, e eu pedi para que eu soubesse, para que eu pudesse entender qual a importância da geometria na nossa vida, sabendo que a geometria sagrada tem um trabalho importante nesse momento de mudança do nosso planeta, na harmonia do nosso planeta, na mudança interna, nos nossos códigos internos de luz. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava fazendo a minha conexão através da oração. Depois do que eu vivenciei aqui, me pediram para contar. A princípio eu fico resistente, porque são muitos empecilhos que nos trazem a falar a verdade, sejam eles pessoais, são empecilhos de toda a espécie dos tabus sociais, né? Então eu apenas vou relatar. Eu, em conexão espiritual, eu entendo o espiritual como parte de nós somos uma parte essencial nossa, é o espírito. Então, quando eu digo espiritual, eu não me refiro a nenhuma religião, nenhum misticismo, mas eu estava em conexão, elevei meu padrão vibratório. A gente precisa elevar a nossa vibração em sentimentos amorosos para poder atingir esse nível de consciência. Então eu estava fazendo essa conexão agora há pouco, um relaxamento profundo, um estado meditativo de silêncio, de silenciar minha mente, e eu fui conduzida por guias amorosos mentalmente. Então eles me levaram através de um pequeno veículo. Esse veículo já possuía na sua parte inferior uma geometria que compunha mesmo o próprio corpo do veículo de luz, uma espécie de Merkaba. E esse veículo nos levou a sairmos da atmosfera do planeta, do nosso planeta, e fomos até uma nebulosa imensa. E nessa nebulosa havia uma abertura de uma nave muito grande, e a gente foi entrando, acoplando por baixo. Nós descemos do veículo e havia uma grande sala, um salão enorme, um saguão enorme de atividades, onde muitos seres estavam atuando, trabalhando. Havia monitoramentos, haviam grandes telas de muitos recursos que eu não conseguia nem captar pela minha cognição, porque eram altamente tecnológicos. Haviam plantas, havia uma harmonia e uma amorosidade indescritível. Fui recebida por um ser muito amoroso, muito mais alto do que eu, com os olhos imensos, escuros, brilhantes e amorosos, e ele nos conduziu, mas havia também uma condução mental feminina que eu senti o tempo inteiro nesse processo. E então esse ser nos conduziu, nos explicou o que seria feito e apenas me mostrou o centro do saguão, pediu para que eu olhasse para cima. Eu vi uma geometria sagrada, uma geometria enorme, como que ocupasse todo o teto do saguão, e vibrante. Dali eu fiquei observando por algum tempo que ela exercia algum papel além do que eu podia imaginar. Aquela geometria era como se fosse uma sustentação energética de todo aquele saguão. Mas acho que é mais além do que isso. Mas eu fui logo conduzida para uma outra nave pequena,
com mais um tripulante, e nós partimos dali para fora da nave grande, dessa nave bem grande, e nós fomos levados para um outro planeta, um planeta muito, muito maior do que o nosso planeta. Eu recebi informação de que era Arcturus. Quando chegamos lá, nós fomos adentrando a atmosfera do planeta. Eu já senti uma amorosidade enorme. Ao descermos, acoplamos naquilo que posso chamar de chão, de terra. Não era de terra, era uma camada azulada, brilhante, confortável. Recebemos um holograma de um casal que nos felicitou a presença. Parecia algo de praxe, senhor e senhora de Arcturus. Eles já eu já entrei em comunicação com eles outras vezes, então eu identifiquei na hora. Eles deram umas boas-vindas. Eu imagino que isso seja de praxe em Arcturus, não sei, depende do trabalho, da missão. E seguimos adiante, eu e essa outra presença. Me conduziu a alguns lugares. Dentro de uma arquitetura, eu já me vi lá dentro muito rapidamente. A gente não caminhava, a gente flutuava. Era como se tudo fosse na velocidade mesmo do pensamento, então era muito rápido, não conseguia assimilar. A transitoriedade entre um espaço e outro era muito rápido para eu assimilar. Enfim, fui conduzida para um lugar onde havia outras pessoas atuando, trabalhando, se dedicando com uma amorosidade enorme, tudo muito harmonioso, todas as cores, o ambiente era de uma grande harmonia de tons, de cores, e eu não consigo me lembrar tudo que aconteceu, mas eu lembro que em alguns momentos eu tinha que concentrar de novo na minha energia, porque eu oscilava, né, o meu padrão vibratório, então eles me colocaram para observar muitas coisas ali que eram formadas por geometria, até que em algum momento eles me colocaram como se eu visse através de uma lupa, mas eu não precisava de nenhum instrumento, eles foram simplesmente ampliando a pele, me mostrando a pele azulada desse ser que me acompanhava. E alguém à frente conduzia a conversa me explicando que cada célula era formada por geometria. Mas eu não só ouvi a explicação, eu consegui enxergar. Num nível de amplificação dessas células que eu podia enxergar cada microcélula com o formato de uma geometria. E eu conseguia ver que tudo, absolutamente tudo ali era harmonioso, porque já havia um padrão geométrico em tudo, nas plantas, como aqui, mas aqui na Terra a gente não percebe, a gente não se dá conta, apesar de todos os experimentos, né, de alguns cientistas que já mostraram isso. Basta a gente pesquisar na internet, a gente vê isso. Padrões na água, padrões na neve, padrões no crescimento, no desenvolvimento das células, nas próprias folhas, nas plantas, nas conchas. Existe um padrão geométrico em tudo. E eles me convidam ao trabalho de ajudar na harmonização emocional, mental. A nossa mente está muito barulhenta, ela precisa de uma organização, ela precisa se acalmar, assim como as experiências na água. A gente precisa acalmar aquela água que fica numa desordem, e quando ela fica diante de uma vibração de alto padrão, seja através da música, da harmonia da música,
através de um sentimento puro de amor, essa água se organiza numa geometria. Foi feito esse experimento em placas, onde o pó, ao receber emanações, vibrações harmoniosas, ele se reorganiza numa geometria como se fosse uma mandala. É uma mandala, né? Uma espécie de mandala. Então toda a natureza se organiza dessa forma, se desenvolve dessa forma, porque o único objetivo do nosso desenvolvimento é o caminho da harmonia. É o caminho onde as polaridades se encontram no meio, no ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio tudo é harmonia. Eu vim gravar isso porque eu pedi em meditação que eu pudesse ver e entender exatamente qual que era o papel como artista, como recebi a proposta e aceitei de trabalhar com a geometria sagrada. Eu precisava entender, eu precisava ver como que a geometria pode auxiliar no equilíbrio do ser humano diante da história de cada um, diante da história de cada contexto, de cada país, com todas as mazelas, com todas as cargas emocionais que a gente mantém às vezes segurando, como que a gente pode fazer esse trabalho potente de harmonização interna do ser, para que a gente realmente possa ser feliz. Então eu visitei um planeta extremamente amoroso e extremamente feliz. E tudo vibra geometria, harmonia, a ordem das coisas na base do entendimento amoroso. Eu vim gravar, eles me pediram para gravar, eu tive que fazer um trabalho de, mesmo ali, elevar o meu pensamento, porque o medo de falar dessas coisas e não ser compreendido é real, né? Apesar da vontade imensa de ajudar a nossa humanidade, porque hoje eu me sinto cada vez mais feliz e esse conhecimento todo faz com que a gente queira levar para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todas as pessoas, esse estado de gratidão, de luz, de sabedoria. Quando a gente se aproxima da harmonia, ela nos contagia e faz com que a gente queira harmonizar tudo em volta. Então eu estou trabalhando com a sagrada, com tudo que é sagrado dentro de mim, integrando o meu ser, todas as minhas partes, a minha parte emocional, a minha parte espiritual, o meu corpo sagrado. E eu vim com a confiança nessa experiência que eu vivi, que eu vivo há alguns anos, porque eles me pediram para contar. E simplesmente me colocaram a convite da minha própria dúvida dentro de uma câmara de coragem. Eles não chamam assim, eu estou apelidando assim. Eu deitei dentro dessa câmara, é como se fosse uma câmara feita de um aço inox, alguma coisa diferente, cristais, não dá para entender exatamente, porque ela é translúcida ao mesmo tempo. E quando eles fecharam a tampa dessa, como se fosse uma maca fechada, é uma câmera mesmo, onde eu deitei nela. Quando eu olhei para cima, havia uma geometria brilhante em tons violeta. E ela pulsava, e aquilo ia crescendo. E dela emanava uma força de coragem, uma força absolutamente transformadora. A cor violeta, eu já sei que é da transmutação. Ela é capaz de transmutar as nossas emoções em níveis que alteram a nossa emoção para um estado, vamos dizer assim, de medo, para um estado de autocontrole, de confiança, de ódio, de raiva para o amor. Essa é a transmutação da chama violeta. Então eu identifiquei naquela cor essa potência, mas naquela geometria eu não conhecia. Aquele desenho que me apresentou ali naquela câmera eu não conhecia. Mas eu conheci naquele momento a mudança da sensação
de chegar aqui, sentar e explicar para vocês porque eu tive que tomar essa decisão. Naquele momento que aquela geometria foi me dando coragem, eu tive uma pergunta na minha cabeça e eu disse sim. Então eu não fui obrigada a nada, mas eu senti encorajamento. E é assim que eles nos ajudam, respeitando a nossa escolha. E ao mesmo tempo que eu aceitava, porque eu disse sim, eu quero essa coragem, eu sinto a necessidade de ter essa coragem, porque a minha vida há muitos anos permeia essa relação entre esses seres. Há muitos e muitos anos eu tenho vontade de olhar para isso com toda a dignidade, com todo o valor que isso tem na nossa vida. Então eu aceitei receber essa coragem e na hora eu senti uma vibração energética subindo no meu coração, abrindo meu peito, passando desde do centro dos meus chakras básicos, subindo para cima e ampliando a chama da coragem, ativando aqui a chama trina, que é a chama onde acende o nosso poder da ascendência mesmo espiritual. É o encontro da nossa luz, que é a nossa sabedoria, que deixa tudo claro. A sabedoria que ilumina a sombra, né? Então a gente consegue ver com clareza. O poder da chama azul, que nos coloca, nos enraiza naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer servir, quer doar a nossa energia. E a chama rosa do amor incondicional, que impulsiona o nosso ser para nos conectarmos com os outros e com a gente mesmo, com a mesma grandeza, com o mesmo valor. E é isso, eu vim aqui, dei o meu recado, me sinto muito grata e amorosa pela oportunidade de ter passado esse conhecimento. Foi uma conexão intensa que demorou bastante para eu elevar o padrão dessa vez, eu faço um exercício para isso e hoje demorou um pouco mais para conseguir entrar nessa conexão. E é isso, está feito e eu fico agradecida, não sei como vocês vão receber essa minha experiência, mas eu fiz o que o meu coração aberto me pediu para fazer. E eu agradeço esses seres porque eles continuam me incentivando aqui, do meu lado, e eles também estão contentes por poder transmitir isso para vocês. Obrigada.